Olá, no Foco Negócio de hoje nós vamos falar sobre recrutamento e seleção. Estou aqui com o Fernando Ortega, que tem um programa, entre outras atividades, sobre recrutamento de novos talentos numa TV em Petrópolis. Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Fabrício. Um prazer estar aqui. Obrigado. Primeiro conta pra gente desse programa aí, como é que é isso? Então, esse programa ele é transmitido pelo Canal 10 da Rede Petrópolis de Televisão. O nome do programa é Palco RPT. E o grande objetivo do programa é divulgar os novos talentos de Petrópolis. Entendi. Só para quem não é daqui da região do Rio, Petrópolis é uma cidade próxima aqui, numa região serrana, não é isso? Exato, região de Então, montanha. conta mais um pouquinho do programa. Então, o programa a gente recebe novos cantores, novas bandas, grupos de dança. Eles se inscrevem, mandam material previamente, eu faço uma triagem, uma seleção e convido para participar do programa. Basicamente o quê? Cantores? Cantores, bandas de rock, voz e violão, dança, muitas crianças dançando. Então é bem interessante. E você acha que o processo seletivo ele é similar? Você consegue usar as técnicas de seleção que você está acostumado a usar no mundo corporativo para o programa? Olha, tem lá as suas diferenças, né? Até por conta daquilo que do perfil, né? Daquilo que a gente está buscando. Então, assim, obviamente que o programa é um programa muito informal. Então, a gente convida aí talentos que estão começando, são amadores. Então, a gente não tem nem tanto um nível de querer um mega profissional. Eles querem um momento, eles querem mostrar o seu talento e a gente dá essa oportunidade. No mercado de trabalho, o jogo já é diferente, né? Entendi. Porque às vezes a pessoa não tem um perfil comportamental ideal, mas é um bom músico. Sim. Você vai selecionar. Fato que às vezes você não faz no mundo corporativo, se a pessoa for tecnicamente muito bem, mas comportamentalmente não for bem, você não vai selecionar. Exatamente. E o programa é ao vivo, né? Ao vivo. Como é que é isso, ao vivo? Eu acho complicado, já fiz alguns programas ao vivo, eu acho totalmente diferente. É bem diferente. É muito diferente, mas ele é muito gostoso, porque ele acaba sendo muito dinâmico, né? Ele é ao vivo, tem 55 minutos de duração, mas a gente interage o tempo inteiro, tanto com a banda quanto com o público. Eles mandam recadinhos pra gente, então a gente manda beijo na hora, pra dona fulana que tá assistindo, vovó não sei quem que tá mandando um beijo também, então fica bem suave. Tá, pra gente poder entrar aí para falar de recrutamento e seleção do mundo corporativo, antes diz aí, se as pessoas quiserem assistir seu programa, como é que elas podem fazer? Dá um recado aí. Então, esse canal é um canal de Petrópolis, mas você que não estiver em Petrópolis, né, quiser assistir, no Facebook, na Rede Petrópolis de Televisão, você assiste o programa em transmissão ao vivo. E eu faço também o compartilhamento desse programa no meu Facebook, Fernando Ortega, só olhar lá, toda segunda-feira, às 21h30 até às 22h25. Maravilha. Perfeito, então tá aí o recado. E o que você tira de experiência disso e qual a diferença que você vê de um recrutamento de talentos para um recrutamento de talentos corporativos? Tá, então assim, o fator principal que a gente identifica aí de diferença é que dentro do mundo corporativo eu preciso analisar a vaga. Então, assim, eu tenho que observar quais são as competências, quais são as habilidades, qual é o perfil que o dono da vaga, né, o gestor da vaga, ele está me pedindo. O que é um pouquinho diferente no programa, né, como eu falei, um pouquinho mais eclético. Mas dentro do mundo corporativo, a gente precisa ser muito certeiro, né, muito assertivo em relação ao perfil e encontrar esse perfil no mercado. Perfeito. E como hoje em dia existem tantas subespecializações das subespecializações, está mais difícil encontrar profissionais específicos. As empresas, por outro lado, por estarem vivendo um momento de crise, querem um profissional fazendo 4, 5 coisas diferentes. Qual é a dificuldade nesse momento de recrutar? A grande dificuldade é a gente encontrar o profissional generalista. Quando eu falo de específico, eu estou falando de uma área, eu estou falando de uma vaga determinada. Mas quando eu falo de perfil comportamental, existem questões que são inerentes a qualquer tipo de profissional. Sim. Porque a parte comportamental de trabalhar em equipe, liderança, comunicação, que é um dos pontos primordiais dentro de um perfil, né? São questões inerentes a qualquer vaga. Então, você consegue fazer uma triagem, uma análise, mas o perfil generalista, obviamente, ele vai predominar aquele muito específico, né? Muito restrito. E, assim, essa garotada nova, que às vezes eu costumo dizer, assim, aí você pega um currículo e o profissional tem 5 anos de empresa, 5 anos de atividade profissional, já trabalhou em 10 lugares. Você vê com bons olhos isso? Interessante que, às vezes, as pessoas têm um certo preconceito em relação a isso, mas a gente observa que essa geração, a geração aí de Y para frente, né, a Z e tal, é uma geração
que realmente tem essa versatilidade. A busca deles não é tão grande pela estabilidade e a constância naquela empresa. A busca realmente é de atender uma necessidade pessoal, qualidade de vida, desafios, realizações. Então, a empresa tem que identificar até que ponto isso é relevante para ela. Qual é a política da empresa, qual é a estratégia da empresa para saber até que ponto isso aí é relevante. Tá, continuando nesse tema, você acha que para um profissional que fica em pouco tempo em muitos lugares, que supostamente não fecha muitos ciclos, isso é bom para o desenvolvimento profissional dele? Não, aí você levantou um ponto interessante, porque independente de você mudar ou não de empresa, o fechar o ciclo é um processo fundamental para qualquer pessoa. Sempre a gente inicia e fecha um ciclo. Então, mesmo que você fique muito tempo na empresa ou pouco tempo na empresa, aquele processo de fechamento, de maturidade dentro da empresa, ele é primordial. Porque é dali que você consegue trazer as experiências e deixar um legado também para onde você passou. Tá. E o que para a gente poder compartilhar com os nossos espectadores, o que você considera fechar ciclos? Fechar ciclo é quando você entra numa empresa com um objetivo, né? Você tem um objetivo pessoal que tem que estar atrelado de alguma forma com os objetivos da empresa e você consegue fechar esse objetivo. Eu entrei na empresa com o objetivo de me tornar coordenadora, esse é o meu grande foco, eu estou aqui como assistente, como analista. Então, eu tenho esse objetivo, eu tenho esse foco, eu estou trabalhando em prol dessa conquista. Então, eu estou trabalhando em cima disso. Eu vou dar meu suor, eu vou dar minhas inovações, as minhas ideias, as minhas críticas para trabalhar. E aí eu fecho esse ciclo. Pode ser que quando eu chegue no meu cargo de coordenadora, eu falo, pô, gostei tanto, agora eu quero alcançar um outro. E assim vai, mas pode ser que eu fale, não, agora eu vou mudar, né? Vou fazer a transição. Mas aí, pelo lado da empresa, fechar ciclos pode ser, ele chega para tocar um determinado projeto, e esse projeto tem que ser entregue, porque, eventualmente, às vezes, na cabeça dele tem ciclos que são diferentes do que os ciclos que a empresa espera, não é, sim, não é verdade? Sim, por isso as coisas precisam ser muito transparentes. O processo seletivo, né, a hora da entrevista, é muito importante essa sensibilidade de ambas as partes, né, de entender o que a empresa está buscando e a empresa entender quais são os motivos, né, qual é a motivação daquele candidato, para que haja uma convergência aí nos objetivos de ambas as partes. Senão, um lado vai ficar insatisfeito. Porque você entra na gestão do conhecimento. E o grande problema que eu vejo das pessoas ficarem pouco tempo, e eu trabalho com muitos jovens, assim, às vezes a empresa ela tem que ter uma gestão de processos muito bem estruturadas, porque senão aquele indivíduo sai, e hoje em dia você não tem 3 pessoas para fazer um assunto só, é um para fazer 3. Se a pessoa sai, aqueles assuntos eles ficam capengas se você não tiver uma gestão de processo. A empresa tem que ter muito cuidado com isso, né? Sim. Tudo tem que ser muito, como você disse, a palavra corretíssima, tudo muito procedimentado, né, padronizado, para que a empresa não sofra caso isso ocorra. E tudo também é de acordo com a vaga. Existem vagas estratégicas que você não pode pegar um perfil que tem essa tendência de transição, um perfil tão jovem que tem essa questão de mudar de tantas empresas. Porque dependendo da vaga, é uma vaga muito estratégica. E se eu mexer, eu vou acarretar alguns problemas para a minha empresa. Então, por isso que cada vaga ela tem que ser analisada especificamente, qual é o perfil, o que eu busco. Eu quero um cara que vai ficar muito tempo comigo, ou para essa vaga eu preciso de oxigenar. Eu preciso realmente que mude. Então, eu tendo esse entendimento, definindo isso, fica mais fácil identificar o que eu estou buscando no mercado. Perfeito. E assim, pegando um gancho que você falou, dependendo do perfil da vaga, uma vaga mais madura, existem muitos profissionais que passam dos 50 anos que começam a achar que perderam espaço no mercado. E eu lembro de uma história, salvo engano, era Procter & Gamble, não me recordo, que contratou donas de casa para trabalhar no saque, porque elas conheciam aqueles produtos como ninguém e eram as pessoas mais especializadas para falar sobre aquilo com os consumidores. Sim. E assim, eu escuto muito de alguns headhunters, é o seguinte, não existe candidato ideal, existem pessoas que vão resolver os problemas da empresa. Você acha que, depois dos 50, o processo de recrutamento ele é mais difícil? E se depende de quê? Olha, mais difícil pode ser até que a gente encontre um nível de dificuldade por encontrar
esse profissional de 50 com essa cabeça, com essa vontade de se doar, com essa energia toda. Né? A gente tem uma galera aí que a gente sabe que a taxa aí de vida, né, do brasileiro aumentou, a gente tem uma galera de bastante idade, porém muito ativa. Só que a gente tem um público muito ativo que gosta mesmo de viajar e curtir, ok? E tem um outro público que está ralando, porque ainda custeia filho, ainda cuida de neto, né? Paga a escola para neto, então precisa de uma renda. Essa pessoa tem um perfil de pegar uma vaga e realmente, com unhas e dentes, pô, essa vaga é para mim, é o que eu quero, eu preciso de uma realização, preciso de uma renda. Então, assim, o difícil é você encontrar, do outro lado, o candidato que tenha o perfil que você quer, que agarre aquela vaga, né? Agarre aquela tua proposta. Essa eu acho que é a maior dificuldade. E também, teoricamente, quanto maior a idade, maior o nível que a pessoa está, e é uma pirâmide, né? As vagas são cada vez menores. Sim, mais escassas, né? E aí vai ficando, a gente vai acabando numa peneira bem complicada. E quando você faz um processo de recrutamento e seleção para um nível C-level, né? Um CFO, CEO, CMO, você vê muita dificuldade no relacionamento com esses profissionais, ou eles já estão mais suscetíveis à conversa, eles entenderam que o mercado está em crise, que se eles forem muito fechados, que antigamente você falar com um executivo, não, eu estou aqui, estou feliz e não falo mais com ninguém. Isso mudou, né? Mudou muito. A gente percebe até que as redes sociais aproximaram essas pessoas que às vezes a gente achava que eram tão intangíveis, né? Nunca vou ter um contato com o CEO. As redes sociais aproximaram o próprio LinkedIn, né? Uma ferramenta que aproximou, e nessa aproximação acho que ganhou ambas as partes, né? O CEO também conseguiu ficar mais próximo da outra galera, da gente aproximar, identificar características e ver o mercado como é que está funcionando, e o próprio mercado, o próprio recrutador, o próprio selecionador também conseguiu ter um acesso mais fácil a esse público. Então estreitou. Curiosamente, essa semana me convidou para ser conexão no LinkedIn um banqueiro de um banco muito grande, famoso, e era uma pessoa desse perfil que você estava falando assim, que a gente achava que era inacessível. Evidentemente, eu conheço muita gente, por trabalhar com muito executivo como professor, mas aquele cara não tinha o menor contato, e ele que me adicionou e pediu contato, depois mandou mensagem, e realmente as redes sociais aproximaram. Eu costumo dizer que o networking, ele precisa ter um contato presencial, mas que as redes sociais elas já ajudam muito a quebrar o gelo. E o quanto as redes sociais ajudaram o processo seletivo? Muito, ajudaram muito. Fazendo uma busca muito responsável e muito consciente nas redes sociais, a gente consegue localizar profissionais que, de repente, se não houvesse as redes, ficariam muito mais difícil. Lá em Petrópolis mesmo, a gente fomenta um encontro chamado LinkedIn Local. Acredito que você já tenha visto, acontece em vários países. E já estamos na 3ª edição do LinkedIn Local, e justamente a gente consegue estreitar, sair do meio virtual para o presencial, e a gente vê assim, nossa, eu lembro que eu tenho você na minha rede há muito tempo. E aí começa a conversar, e aí a gente começa a estreitar ainda mais uma relação que, a princípio... É aí que realmente estreita o negócio. Sim. Num pior cenário, eu costumo dizer, eu falo muito sobre networking, que no mínimo abrir um Skype, abrir um Hangout, trocar uma ideia, uma conferência com vídeo, porque senão você não tem olho no olho e você não consegue entender as nuances. E assim, ainda no mundo virtual, quando logo assim começaram as empresas .com de recrutamento e seleção, e vagas.com e etc., essas da vida, muito se imaginou que o papel do recrutador ia reduzir muito. E o que eu percebo é o contrário. Está cada vez mais necessário alguém para fazer essa triagem, não é isso? Exatamente. A gente está falando, nós estamos falando de máquinas, né? Internet, rede, é um sistema frio. Por mais que a inteligência artificial esteja implantada aí, é um sistema frio. A gente precisa realmente de recrutador para fazer essa triagem, essa análise, porque depois de toda a verificação, seja de currículo, seja de envio de testes prévios, nada substitui essa conversa, esse contato visual, essa proximidade. É fundamental, não tem como substituir com qualquer outro tipo de recurso. Mas quando você é obrigado a fazer um recrutamento via Skype, você tem que ter umas técnicas pouco diferentes, né? Sim, tem situações que você não tem como fugir, por conta de distância geográfica, até em outros países, você não tem como fugir, você tem que utilizar.
Porém, a gente sabe que acaba que a gente demanda muito mais energia, porque até pela tela do computador eu preciso focar muito mais a minha atenção e observar os movimentos, a feição, para eu conseguir captar um pouquinho daquela proximidade que o presencial me traria, que na verdade não dá. E você acabou criando outro gancho, que é o seguinte, um recrutador profissional, que é o seu caso, uma recrutadora, às vezes você não domina tecnicamente o perfil da vaga na qual você foi selecionada para encontrar um profissional. Então, você tem um perfil de seleção e, se for o chefe direto dele, tem um outro perfil de análise, não é isso? Sim. Você olha muito mais do lado comportamental. Sim. E aí, queria que você fizesse um parâmetro assim, o quanto você precisa conhecer tecnicamente para entrevistar um cara sobre um perfil, já que você vai olhar o lado comportamental, e quanto o chefe imediato, quando for entrevistar, ele precisa conhecer um pouco dos aspectos comportamentais. Olha, quando a gente vai fechar uma vaga, né, a primeira questão é conversar com esse chefe, o que ele espera desse candidato, né, desse novo funcionário dele. A partir do momento do cenário que ele coloca, eu não parto só desse princípio. Eu costumo também pedir um dia para ficar lá na área dele, lá no setor, para poder observar, porque eu preciso traçar um paralelo do olhar dele com o que realmente acontece lá na prática, né, em loco, lá na empresa. E você aí consegue, às vezes, com a velocidade da necessidade, da urgência? Obviamente que tem casos atípicos que para ontem e a gente não vai conseguir, né? Mas mesmo que seja 1, 2 horinhas, vou dar uma passada rápida aí, pode ser? Rapidinho, vou ficar 1 horinha ali só para poder observar, fico ali só olhando, mas é importante, porque existem 2 olhares. Existe um olhar de uma expectativa do que o chefe quer, existe um olhar de como acontece na prática, para a gente poder entender e poder buscar o candidato ideal para aquela vaga, né? E aí, quando a gente encontra isso aí, a partir dos olhos do recrutador, que precisa ter essa sensibilidade, aí a gente vai fazer o contraponto com o gestor da vaga, né? E aí é que é aquele equilíbrio, aquele ponto de equilíbrio. Olha, de acordo com o que observei. Eu falo muito sobre técnica de entrevista e eu digo o seguinte, o seu chefe imediato, ele vai te analisar tecnicamente, mas ele não é um entrevistador profissional. Não. Então você tem que dar show sobre o assunto. E ao ponto que o recrutador profissional ele vai te olhar os aspectos comportamentais. E é por isso até que algumas empresas de recrutamento, elas segmentam, né? Tem um headhunter que só faz finanças, tem um headhunter que só faz marketing, porque acaba tendo um pouco desse olhar que você falou. Sim, né? de acordo com a expertise do próprio profissional, né? Vai ter um feeling melhor para poder captar. Perfeito. E para encerrar aqui, as pessoas que estão nos assistindo e querem trabalhar com recrutamento e seleção, né? Já que, acima de tudo, nós somos uma instituição de ensino, qual o perfil que você indica assim, eu quero trabalhar com recrutamento e seleção, que competências eu preciso ter? A competência da comunicação é fundamental. Fundamental. Desenvolver essa habilidade, ela está inerente 100% para esse cargo, né? Para essa vaga de analista de recrutamento e seleção, enfim, recrutador. A comunicação, um olhar muito imparcial, né, em relação ao candidato, despeito de qualquer preconceito, de qualquer ideologia, enfim, e uma análise muito criteriosa justamente da própria empresa, né, da vaga, da política da empresa, da cultura da empresa. É muito importante. A gente não pode ficar preso apenas no perfil da vaga e não considerar a política ou a cultura organizacional, porque tudo faz parte de um mesmo conjunto que, na hora do candidato, eu tenho que considerar também para poder selecionar. Porque, na verdade, os consumidores agora, eles avaliam quais são os valores da empresa. Sim. E se você não contratar pessoas que entendam o DNA da empresa, em algum momento isso vai dar problema, né? É a famosa congruência, né? Tem que ter congruência. Aquilo que a pessoa eu costumo dizer, né, em aula, que a missão, visão e os valores da empresa não são só a missão, visão e os valores da empresa. Eu também preciso ter a minha missão, a minha visão e os meus valores e colocar isso em xeque para saber se coincide, se tem a ver. Que aí o negócio vai longe. Né? Exatamente. Perfeito. Obrigado. Eu que Esse foi mais um Foco Negócios, o tema de hoje, recrutamento e seleção. Um abraço.